quem você está querendo agradar. Talvez você pode estar vivendo, você online, uma vida desgraçada, de tanto querer agradar a não sei quem. Porque talvez se você parar realmente para pensar, nem tu sabe a quem tu está querendo agradar. Sabe qual é o pior? Querer agradar a desconhecidos. Gente que nunca vai parar a sua vida para ajudar a levantar você. Tem pessoas que vivem para agradar um público no Instagram. Que público é esse? 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me. E agora eu quero chamar a Lisa aqui. A Lisa vai ler quase meia Bíblia agora. Gálatas 1, do 3 ao 12. Era para ser um versículo só. A Joyce traz só um versículo, mas aí o Espírito Santo mandou trazer o texto inteiro. Então vamos lá. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda alegria a Deus para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Obrigada. Pensa num texto tremendo que eu convido você a ler pausadamente e estudá-lo. Olha só, hoje nós falamos, apregoamos e revelamos o que está escrito, o que já está escrito. Paulo escreveu os escritos que tem praticamente todo o Novo Testamento, a maioria dele, quase 70% do Novo Testamento, foi escrito por Paulo. Ele pregava de algo, ele falava de algo que Deus havia revelado diretamente a ele. Você pensa na ousadia? E Paulo entendia tanto da sua fragilidade humana que às vezes nós não entendemos e ficamos nos achando. E aí a gente acha que vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, nós vamos perseverar. Que não tem nada a ver isso, que não tem nada a ver aquilo, que nós vamos perseverar. Não, não vamos. Por causa da nossa fragilidade humana. E Paulo tinha tanta consciência dessa fragilidade humana que ele diz no final que mesmo se ele voltasse àquele lugar, ou um anjo do céu, olha a ousadia dele, viesse pregar, falar de um evangelho diferente do que ele já tinha falado, que não era para eles ouvir, ainda que seria amaldiçoado. Então ele sabia que ele estava sujeito à corrupção, que ele precisava vigiar nos seus dias para permanecer na integridade daquilo que Deus tinha revelado a ele. Por quê? Porque Paulo, nós já falamos aqui, antes de ter um encontro com Jesus Cristo, ele era um religioso muito respeitado. Ele era muito respeitado e admirado por Roma e útil a Roma. Depois que ele aceitou a Jesus Cristo, ele começou a ser perseguido por Roma.
Então você veja que se Paulo vivesse para agradar a homens, ele nunca teria feito o que ele fez para o Senhor. Porque bem pelo contrário, em vez de ele ser aplaudido, recebido, ovacionado, ele foi criticado, humilhado e rejeitado. E tido como um traidor da religião. Foi assim que Paulo foi visto, como um traidor da religião. Porque passou a ser aquele a quem ele perseguia. Então esse texto, Paulo traz muito a essa igreja que ele escreve, a carta a Gálatas, é para a igreja da Galácia, ele escreve muito sobre o que vocês estão vivendo, que não é o evangelho que eu trouxe a vocês. Não é mais um evangelho puro, ele está cheio de misturas. Vocês estão se contaminando de novo. Então nós estamos chegando no final do ano. Final do ano vem muitas coisas, muitos rituais, muitas práticas, também vem muitas promessas que nunca são cumpridas. Eu vou dizer para você, não mente para ti mesma, não mente para Deus. É melhor você prometer nada, porque se você voltar a dezembro do ano passado, talvez tudo que tu prometeu tu não cumpriu é nada, tu não mudou nada. Então é melhor você não fazer promessa nenhuma, é melhor você dobrar seu joelho e dizer: Deus, por misericórdia, me ajuda aqui, Espírito Santo. Do que você dobrar o joelho ou fazer outras promessas. Então, eu creio que Deus permitiu nós chegar nessa parte bem no final do ano, para nós realmente fazer uma retrospectiva do que você viveu com Deus. Porque olha só, se você vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, ouvindo de Deus, tendo gente orando com você, por você, e você não avançou na maturidade espiritual, significa que você gosta da vida que você está vivendo de pecado. Então você precisa parar de enganar-se e enganar a Deus, porque você está perdendo tempo. Forte, né? Olha só. Acaso busco eu agora a aprovação de homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Porque se tivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. E aqui eu quero trazer 2 testemunhos para vocês. Sabe por quê? Nós vamos entrar nos temas agora aqui, ó. Como as pessoas pensam e reagem. Prosseguir não é conquistar popularidade. E decida agradar a Deus. Nós vamos entrar nesses temas. Eu vou ler aqui a página 100 e depois eu trazer 2 testemunhos. Ela começa, como as pessoas pensam e reagem, a Joyce fala assim, ó. Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Tememos o que as outras pessoas vão pensar. Pense sobre isto, o que os pensamentos de outra pessoa podem nos fazer? Contudo, quantas vezes nos dobramos diante do inimigo, simplesmente com base naquilo que alguém está pensando? E olha o pior, e a maior parte do tempo, nem realmente sabemos o que os outros pensam, mas a raiz de rejeição sempre fará você pensar o pior. Você nem sabe o que os outros estão pensando, você imagina. Eu acho que eu vou pedir para uma das meninas ir ali no lado e dizer, lembrá-los que nós estamos em live ao vivo, que só pode depois das 10. E aí o que faz? Aquilo que está em você pensar o que o outro está pensando. Então, a gente tem falado aqui, lá no começo desse livro, sobre quando você reage, você perguntar o que há em mim que eu reagi dessa forma. Agora, eu convido você a, quando você pensar que o outro está pensando alguma coisa, chegar se parece até coisa de gente doida, né? Você querer saber o que o outro está pensando, chega e pergunta. Não que o outro vai falar o que está pensando, né?
Mas toda vez que você pensar que o outro possa estar pensando algo de você, pensa assim, ó, o que tem dentro de mim ainda para ser resolvido, liberto, curado, que eu estou pensando que aquela pessoa esteja pensando isso de mim. Porque é em você que pode ser resolvido as coisas, não no outro. E mesmo que você chame o outro para falar o que você está pensando, é rara a pessoa que será verdadeira com você. Sabe por quê? Porque a raiz de rejeição dentro dela não vai permitir ela ser verdadeira com você, porque ela tem medo de perder o seu relacionamento, a sua amizade. Permitimos que o diabo diga o que eles pensarão se você fizer isso? Se você se levantar, se tentar fazer isso, se falhar, o que todos vão pensar? Eles pensarão que você não ouviu a Deus, ou que você não ouviu direito a Deus. Eles pensarão que você é um fracassado. Eles pensarão isso, eles pensarão aquilo, eles pensarão algo mais. Por que devemos deixar que os pensamentos dos outros governem a nossa vida? Se eles têm um problema, pensarão o que quiserem a nosso respeito, não importa o que façamos. Não importa o que você faça, se a pessoa tem um problema, ela vai pensar de você o que o problema dela rejeita e ela pense. Você consegue compreender isso? Ela nem pensa por si só. E nós vamos entrar nisso na próxima quinta sobre manipulação. Ela está sendo manipulada pelas suas dores. Ela está sendo manipulada pelos seus problemas. E você está sendo afetada por problemas que nem seus são. Então não importa o que você faça, elas vão pensar o que elas quiserem, dentro da base que elas têm para pensar. E nesses dois testemunhos, um é em relação ao Israel, ao nosso filho. Quando eu conheci o Colombo, eu recebi uma profecia que nós teríamos um filho, lá em 2007. E nós dois se olhamos e, tipo, nada a ver. Nada a ver. A minha história é contada bem certinho no Casados para Sempre, mas para que fique claro, eu e meu marido levantamos uma bandeira contra o segundo casamento, para você não vir falar comigo e querer apoio para acabar com o seu casamento, você não vai ter, tá? Mas enfim, que eu vivo um segundo casamento. E por conta disso, Deus nos levantou para que isso não aconteça com mais ninguém. Eu já tinha 2 filhos, ele tinha 2 filhas, nós não tinha projeto mais um filho. Ah, mas o de vocês não tinha esse projeto. 4 estava de bom tamanho. E Deus falou, a mulher colocou a mão na minha barriga e começou a orar. Eu disse, era uma intercessora minha na época, eu disse, amiga, uma senhorinha, eu não estou grávida. Eu sei que você vai ficar, é um menino. Tá, fomos embora, nós dois se olhamos, nada a ver. Nada a ver isso aí. Chegamos em casa, contamos para a mãe, nada a ver isso aí. E enfim, nós passamos anos. E vinha outro entregava, vinha outro entregava, vinha outro entregava, e na nossa mente a gente começou a achar que eram filhos espirituais. Ah, tudo bem, a mãe disse, Deus vai mandar muitos filhos espirituais para vocês. Tá bom, vai ser muitos filhos espirituais, e colocamos isso em nossa mente. Só que um dia, antes de vir embora para cá, em 2011, alguém colocou a mão na minha cabeça e disse assim, ó, o filho do teu ventre é a promessa. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu tirar todas as suas dúvidas. Quando nós recebemos o diagnóstico do Israel, vivemos aquilo tudo, que é o nosso testemunho, que também está no Instagram, ele inteirinho, cremos até o final. Quando no 4º dia que o Israel nasceu, na gravidez foi tudo bem, mas ele tinha um diagnóstico. No 4º dia, quando Israel faleceu, feito tudo o que foi feito, passou um tempo ali, 40, 50 dias, começou a vir. As pessoas são más quando elas querem. E das pessoas que eu mais esperava a continuidade da fé, de que Deus fez o que era para ter acontecido ali, houve falhas, depois entendemos qual era a colheita nossa, sim, entendemos. Depois de um período nós entendemos a nossa colheita. Mas era o que Deus tinha planejado? Uma pessoa chegou e disse assim para mim, uma pastora, tu tem certeza que tu ouviu Deus
falar com você? Tem certeza que Deus falou isso para vocês? Sabe quando tu olha e tu não responde? Porque eu não respondi nada. Porque no meu testemunho eu tinha contado quantas vezes Deus tinha falado conosco através de pessoas diferentes, em lugares diferentes, e que nós passamos anos negando até Deus dizer que era do ventre, não eram filhos espirituais. E nós ouvimos muito isso. Depois, esse é um testemunho, então não importa o que tu faça, não importa quanto tu viveu em fé, 38 semanas, e as pessoas viram, essas pessoas foram só 20 que acompanharam isso, e foi uma dessas 20 que questionou isso comigo. Não importa o que você faça, e não importa o que você viva, as pessoas vão pensar o que elas quiserem, e algumas vão falar. Aí, outro testemunho que eu coloquei aqui é o testemunho do café. Quando começou o café começou com o livro Uma Vida com Propósito, eu sozinha na minha mesa. E Deus me chamou para convidar mais mulheres, e eu não fui chamando um monte de mulher. Eu só levei para o escritório que eu estava trabalhando, tinha mais 2 corretoras para nós 3. E aí Deus foi fazendo o que Ele foi fazendo. E aí agora, com toda a estrutura que Deus deu já, não só do café nosso da quinta, né, mas das famílias que têm sido alcançadas, né, nós estávamos vendo para reunir com a Betina ali, vamos organizar no que vem um reencontro dos casais do Casados para Sempre. Nós temos 5 turmas, nós nem podemos achar qualquer lugar, porque tem espaço, né? 5 turmas de 5 casais, cada turma, menos as 2 últimas que teve 4, faz aí quantas pessoas são para um lugar? Se for para passar fim de semana, é difícil, se não for hotel. Nesses 3, quase 4 anos. E esse ano, depois de tudo isso que Deus já fez, então não importa se Deus está fazendo, não importa se está dando frutos. A gente ouviu essa fala aqui, ó. Não, porque às vezes a gente se emociona e faz as coisas no impulso e na emoção. Foi assim que eu fiz. Nada, não falei. Resposta nenhuma. Só passou pela minha cabeça, eu disse, nossa, eu e Colombo, quem nos conhece agindo na emoção é não eu e Colombo. Que nem diz a Maria Luísa, vocês dois na emoção, no impulso, o que vocês fazem por impulso? Nada. Então não importa o que você faça, não importa os frutos que você dê, não importa. E é isso que nós precisamos entender. As pessoas vão falar e pensar o que está dentro delas como base. Entende? Como base é o que está dentro delas. E quando saímos desse lugar, eu e meu marido, eu disse, não, nós estamos sempre aqui, né? Porque talvez foi impulso, foi emoção, tal, né? Eu e o Colombo saímos, olhamos e disse que o Senhor traga cura. Porque o que nós entendemos, havia uma grande ferida ainda. Que o Senhor traga cura. Então, todas as vezes que você estiver nesse lugar, que você não fale nada, não se justifique, não tente explicar, mas que no seu interior você se encha de compaixão e comece a orar para que haja cura. E diga, se for através de mim, Senhor, eis-me aqui, mas se for através de outro, usa alguém. Às vezes vai ser através de você, às vezes não vai ser através de você, porque a sua vida e a sua história ofende muito a pessoa. Entende? Consegue entender isso? Eu também já ouvi isso, eu e meu marido. Sabe por que a gente não convive mais com vocês? Porque o estilo de vida de vocês nos ofende. Viver em verdade ofende. Viver um casamento de verdade ofende. Então, às vezes, o estilo de vida santo que você escolheu começar a viver, você não precisa falar para ofender. Você precisa só estar viva para ofender. Entende? Não vai mudar o que as pessoas pensam. Gálatas 1:10. Vamos ver qual que é o 10 aqui, eu vou ler de novo. Ó. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a
de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo precisa ser o nosso centro relacionado a esse assunto. Do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão reagir, do que as pessoas vão falar. Nós precisamos estar concentradas em o que Deus está pensando. Como que Deus está reagindo ao que nós estamos fazendo. Essa é a nossa concentração. Você precisa sair daqui hoje decidindo a quem você está querendo agradar. Talvez você pode estar vivendo, você online, uma vida desgraçada, de tanto querer agradar a não sei quem. Porque talvez se você parar realmente para pensar, nem tu sabe a quem tu está querendo agradar. Sabe qual é o pior? Querer agradar a desconhecidos. Gente que nunca vai parar a sua vida para ajudar a levantar você. Tem pessoas que vivem para agradar um público no Instagram. Que público é esse? Eu fui buscar algumas frases do Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores. Ali em 1800 foi a época dele. E ele tinha algumas frases bem pontuais sobre isso, porque lembra que eu falei para vocês que quinta passada, nada é novo para o céu, nada é novo. E Charles Spurgeon tinha algumas frases assim, ó: nosso dever é falar a verdade, não fazer as pessoas gostarem da verdade. Tem muita gente que não vive a verdade e não fala a verdade por medo da rejeição, por medo de ofender. O Evangelho de Cristo não precisa de polimento humano. Não, você tem que ser polida para falar, não precisa de polimento humano. Ele precisa ser proclamado como ele é. Proclamado como ele é. Quando Jesus falava, ele não polia as coisas, tinha hora que, Lembra? Quando ele disse, raças de víbora. Quando ele chamou de sepulcro caiado, que é isso? Bonitinho por fora, podre por dentro. A pior calamidade é ofender a Deus para agradar as pessoas. Baixa a sua cabeça aí. 1 segundo. E pense nessa frase. A pior calamidade é ofender a Deus para agradar as pessoas. E qual é o antídoto para nós começar a parar de temer os homens? Pode levantar sua cabeça. Só porque você introduza isso. O antídoto para nós parar de temer a homens é temer a Deus. O temor a Deus é o antídoto contra o temor aos homens. Agora, a diferença dessa palavra temor é que temor a homens é medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser afastado, medo de não ser reconhecido, medo de não atingir um padrão que as pessoas esperam que você tenha. Que padrão, amada? O padrão de Deus é o nosso padrão. É um padrão da sociedade, dane-se o padrão da sociedade, não é a sociedade faz nada por você. Teve um dia uma amiga que me disse assim, meu Deus, Giovana, nunca basta, né? Agora estou enchendo o saco do meu marido para comprar um carro conversível. Não quero carro conversível, vou fazer com carro conversível. Não, agora estou enchendo o saco porque, chegou a hora de comprar um avião, um helicóptero, um iate. Nunca basta, ela disse, não importa o que a gente faça, nunca basta. A sociedade começa a exigir um padrão. Sabe qual é o padrão? O padrão que sua família quer viver. O padrão que a sua família escolheu e que Deus permitiu. Não amolde-se ao que o padrão do mundo quer. Aí as pessoas entram nessa corrida e não conseguem mais voltar, se matam de trabalhar e nunca vê os filhos crescer. Porque o padrão da sociedade não quer saber o quanto vai exigir de você para manter o que eles estão exigindo.
você. Entendeu? Exige uma coisa de você, mas depois ninguém sabe quanto custa. Não estou falando em dinheiro, quanto custa da sua vida, da sua sanidade mental para manter aquilo ali, para manter essa aparência. Lembra que nós falamos quinta passada que uma amizade conquistada agradando, depois ela vai ter que se manter só agradando, porque a hora que tu falar uma verdade, explodiu. Não. Comece a amizade sendo você. Não comece amizades com bajulação, porque senão você vai viver tendo que bajular. E o temor ao homem é esse medo. E o temor a Deus é honrar e reconhecer a grandeza de Deus. Está vendo a diferença? Você honra a Deus, você reconhece quem Deus é, o poder e a grandeza dele. E que Ele é o teu tudo. Então, o temor a Deus, colocando Deus no lugar que é dele, será um antídoto contra você ter medo do que os outros estão pensando ou querendo que você faça, ou querendo que você viva. E isso também não é, eu entrei aqui mais nessa área de conquistas, não é só isso. É na questão do quanto querem de você na profissão, no ministério cristão. Eu sempre digo assim, se tem uma coisa que a gente não cansa aqui, é porque a gente só faz o que Deus quer que a gente faça. Porque o que as pessoas querem, elas queriam que nós estivéssemos fazendo muitas outras coisas. Por exemplo, vamos falar só dos cursos. Queriam que nós estivéssemos fazendo todos os cursos que tem, que nós temos um monte de cursos que a gente é formado para dar. Mas a gente escolheu trabalhar com um, casados para sempre. A gente vai ficar com ele. Até Deus mudar, vai ser ele. Por quê? Porque o casados para sempre trata todas as áreas. Educação de filho, casamento, o homem, a mulher, as finanças, a família. Então nós vamos ficar com isso. Por quê? Porque o demais vai ser cansaço e enfado. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou por enquanto para isso. Então, o temor a Deus é honra e conhecer quem Ele é. Obedecer a Ele quando ninguém vê. Honrar a Deus é obedecer a Ele quando ninguém está vendo. É só você e Ele. E o temor aos homens é medo da reação, dos pensamentos e, anota aí, da reputação. Essa parte Deus trabalhou muito comigo. Trabalhou muito comigo em 2023 sobre reputação. Até que um dia uma pastora amiga olhou para mim e disse assim: amiga, essa reputação que tu quer manter, eles já acham que tu é isso, eles só não falam ainda. Mas aqui eles já acham que tu é isso aí. Então não vai mudar nada tu te posicionar. Às vezes tu não te posiciona pensando que as pessoas vão dizer, elas já estão pensando, amiga, só se posiciona. Talvez elas vão começar a falar, elas não falam ainda, elas só pensam. O chamado que Deus nos deu aqui no Café com Propósito, até anotei aqui, é levar as pessoas de volta à essência do que elas foram criadas para ser e para viver. Esse é o projeto, levar a essência. Muitas estão vivendo tão diferente do que viviam antes, né, amiga? Estão vivendo tão diferente que, se parar para pensar, talvez nunca imaginaram que estariam vivendo isso. Principalmente porque frustraram, entre aspas, muitas pessoas, decepcionaram muitas pessoas, deixaram de viver a vida das outras pessoas para vir viver a sua. Porque na vida profissional, às vezes a gente acaba vivendo a vida para que a gente trabalha e não a nossa mais. É mais importante, né? A Carol tem esse testemunho, mais para quem a gente trabalha do que a própria casa e família. E aí, no fim de tudo, quem sobra é a família. Né? Então a nossa maior alegria hoje é não só o café de quinta, porque o café de quinta é um lugar para você vir e ter comunhão, mas para você atrair pessoas para conhecer o Jesus que você está conhecendo. Mas a nossa maior alegria é que o número maior de pessoas envolvidas é no estudando a palavra nas terças-feiras.
Esses dias nós fomos pegar o número de quem está nas terças estudando a palavra, ele é muito maior do que as mulheres que vêm na quinta-feira. Esse é o objetivo. É realmente pessoas querendo conhecer Bíblia. E nós temos pessoas que nem conhecem o café e estão querendo entrar no estudando a palavra. De outros lugares. Esses dias as pessoas perguntando, eu posso pegar o link e mandar? A pessoa de São Paulo, a pessoa não sei da onde, a pessoa não sei da onde. Eu disse que estou estudando a Bíblia, estou estudando a palavra. A pessoa quer estudar a palavra. Eu disse, não, no online pode abrir. A nossa restrição é o número do presencial ser no máximo 12, né? Porque senão quando entra no começar a comentar, que é o que a gente faz, compartilhar, não dá para todo mundo participar, mas no online pode enviar. Olha que lindo. Então, essa é a nossa alegria. Não o evento, mas o dentro, a raiz sendo aprofundada, e esse é o objetivo. É atrair pessoas para conhecer Jesus, para que depois elas sintam um desejo imenso de realmente andar com Jesus, e aí elas querem conhecer o quê? Como andar. E o como andar está aqui. O como andar está na palavra. E eu preciso aí me enraizar na palavra e gerar um relacionamento íntimo com o Deus Pai que Jesus veio apresentar. Esse é o objetivo. Então, que você não venha mais sozinho no café. Não vai ter vaga para todo mundo, mas tá ok, quem chega primeiro. Mas o objetivo é esse. Por isso que não pare de enviar no online no aviãozinho. Quando abre a live, envie para toda a sua lista. Ah, mas nunca entra aí, amada, não precisa entrar agora. Tem muita gente que dá o depoimento que ouviu o café depois. Eu contei aqui quinta passada que eu tive em Chapecó, quando pus o pé na igreja da minha mãe, eu já ouvi 2 testemunhos, nem entrei, já ouvi 2 testemunhos de transformação. Nós não estamos falando de, eu ouvi. Ai, que bonitinho está lá ouvindo. Não, transformação. Então não deixe de enviar, você não sabe a quem Deus quer alcançar e quem Deus vai transformar. Porque a gente que está falando não é porque o Espírito Santo está traduzindo. Você está entendendo? Não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que o Espírito Santo está traduzindo no coração de cada um e de cada uma. Então, em nome de Jesus, que você traga outras pessoas, que é um canal de bênção. O seu espírito está ressuscitado e o seu espírito quer agradar a Deus. E você precisa atrair outras pessoas para quê? Para que o espírito dela seja ressuscitado e elas sintam essa fome e sede da palavra. O centro do evangelho sempre foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala que ele não veio ser muito pacificador, ele veio mesmo confrontar. Ele veio para o confronto. Tem um livro, que eu não tenho o autor dele, que diz Jesus, o maior revolucionário da história. Porque ele veio confrontar muitas coisas. Ele veio dizer que aquele que não deixa pai, mãe, irmão para seguir Jesus não é digno dele. É um confronto, não é? Ele veio para dizer que não adianta eu falar e não viver, que isso é hipocrisia. Ele veio para dizer que se eu não perdoo e não amo, eu não estou vivendo o evangelho de Cristo, não importa o quanto eu conheça. O evangelho de Cristo não é para o ser humano sentir-se bem. Essa é uma parte muito forte também. E é uma das coisas que mais me chamou a atenção na fala do meu próprio filho. Meu filho disse isso: mãe, o dia que a igreja for lugar para as pessoas e sair se sentindo bem, tu achar na Bíblia isso, tu me mostra. Um lugar onde você se encontra com a palavra de Deus é um lugar para você sair se sentindo um dependente de Deus. De você sair se sentindo um miserável diante de Deus. Então, realmente, o nosso desejo é que você saia daqui confrontado. É que você saia daqui querendo ser transformado. Não que você saia se achando a merecedora de todas as coisas.
aquela que está numa posição de exigência com Deus, que Deus precisa e tem que atender as suas petições todas. Não, mas aquela que depende de Deus, que precisa se render, se humilhar, se arrepender, que não é merecedora mesmo, não é merecedor, mas a graça e a misericórdia de Cristo nos alcançou. E por causa dele, nós temos acesso ao Pai. Eu terminei de assistir A Rainha da Pérsia, que é a história de Esther, que está lá no mesmo streaming da de Paulo, na Disney Plus. E eu sempre admirei essa fala no livro de Esther, né? De que toda vez que ela chegava diante do rei, ela dizia: se eu alcancei o teu favor, presta atenção, se eu alcancei o teu favor e se agrada ao rei, eu tenho um pedido. Será que é isso que a gente tem ouvido? Ou tipo assim, não, a graça de Deus, ela obrigatoriamente, ela tem que dar no que você quer. Não, se eu alcancei o teu favor, primeiro, se eu alcancei essa graça de ter o teu favor e for do agrado do teu coração, então eu te farei um pedido. Aí eu disse pro meu marido, aí é a oração certa para fazer. Se eu alcancei, Senhor, o teu favor, mas mesmo que eu tenha alcançado o teu favor, ainda eu quero saber se te agrada isso. Então não é nós só sermos alcançados pela graça, pela misericórdia, mas isso realmente é o que o coração de Deus deseja para mim e para você, sobre o que? Sobre qualquer coisa na sua vida. Sobre qualquer coisa na sua vida, a sua oração vai mudar. O seu relacionamento com Deus Pai vai mudar. Só que hoje, até coloquei aqui, porque até busquei uma palavra do pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. Hoje, muitas vezes e em muitos lugares e em muitos louvores, o centro é o homem, não Deus. O centro é agradar e deixar bem a alma do homem. As emoções do homem sair bem de lá, as emoções do homem ficar bem. Um louvor que conforte e traga consolo só para minha alma, mas não me transforma. Mas naquele momento traz aquela remediação e aquele alívio. E depois a pessoa continua vivendo nos seus pecados, nas suas mentiras, nos seus enganos, nas suas desgraças. Continua a mesma coisa. Mas trouxe um refrigériozinho para a alma. Não. O Evangelho de Cristo nunca foi o centro homem. Sempre o centro foi Deus. Deus é o centro, não nós. Isso tem se invertido tanto que dentro das casas os filhos passaram a ser o centro. É ou não? Você entendeu? Começou no princípio espiritual, veio para o físico. Saiu do centro ser o pai, para o centro ser os filhos. Nós, dentro das casas, saiu o centro de ser os pais para ser o centro filhos. Crianças de 2, 3 anos que governam a casa. E os pais acham bonitinho ainda. O Evangelho de Cristo não é para o homem sentir-se bem, é para ele ser salvo e reinar eternamente com Deus. A Bíblia fala para nos encorajarmos. Ela fala para a gente nos incentivarmos, nos levantarmos uns aos outros. Ela fala isso. Mas ela não fala só isso. Ela também fala que ela é para exortação, confronto e correção. Olha só, o pastor Luciano Subirá, nessa palavra que eu ouvi, trouxe uma frase que ele ouviu de um amigo também, não é dele, que diz assim, que mensagem boa não é aquela que as pessoas saem felizes com o mensageiro. É aquela que faz você sair triste contigo mesmo, reconhecendo a necessidade de realinhamento e mudanças. Então, se você sair triste e tal, não é que não estava bom no lugar, não, é porque Deus quer fazer algo novo aí. E você está reconhecendo que existe algo novo a ser feito. Então, eu e você precisamos dar liberdade ao Espírito Santo
para Ele conduzir a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas vontades e as nossas emoções para o Senhor, para a vontade do Senhor, para que Ele incline tudo isso que tem tentado nos dominar ao Espírito de Deus, para que Ele faça o que precisa ser feito. Só que para isso nós precisamos dar um passo nessa direção, onde a popularidade já não importa mais. Quanto você está te importando com a popularidade sua? Quanto você está te importando quanto as pessoas gostam de você? O quanto você tem agradado pessoas? Que nível está a sua balança disso? É necessário que você faça essa análise. Porque se você estiver agradando muito a pessoas, é provável que você está desagradando a Deus. É provável. Sabe por quê? Porque Jesus foi assim, amiga. Jesus foi assim. Jesus, para agradar a Deus, desagradou a todos, até os discípulos. Quando ele dizia assim, eu vim fazer a vontade de vocês aqui? Não, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, de vez em quando, ele sumia. Ele desaparecia dos discípulos, para ele ter um momento a sós com o Pai. E eu creio que era para dar uma limpada nos ouvidos, sabe? E tanto que eu ouvia do que os discípulos queriam que ele fizesse. Que os discípulos queriam que ele fizesse muitas coisas, fosse a muitos lugares. Mas ele dizia, não, meu compromisso é, até mesmo com Maria. Chegou uma hora que ele disse, ei mulher, o que tenho eu contigo? Que Maria queria que ele fizesse na hora que ela quisesse o milagre que ele iria fazer. Presta atenção, ele ia fazer, mas não era naquela hora. E não era do jeito que queriam que ele fizesse. Porque o jeito que ele queria fazer não tinha lógica para fazer. Como é que vai colocar vinho em talhas de água? Não é normal. Vai estragar. Não, mas ele queria fazer o milagre do jeito que ele tinha para fazer. Outras que quiseram mandar em Jesus. As irmãs de Lázaro, será que você não está querendo mandar em Jesus? Por que tu só veio agora? Agora ele já está morto. Veio fazer o que aqui? Podia nem ter vindo se era para vir agora. 4 dias depois. Não podia pelo menos ter vindo um dia depois, que talvez dava tempo. Quantas vezes eu e você queremos mandar em Jesus, minha querida? Meu querido, quantas vezes? Não, foi 4 dias mesmo. Quando a ciência não daria mais uma questão de ressuscitar. Foi milagre a ressurreição. Precisava dos 4 dias para ver o milagre. A glória de Deus ser conhecida. Aí você vai assistir Esther e você diz, poxa, podia ter demorado tanto tempo. Podia ter acontecido desse jeito, podia ter acontecido daquele jeito. Não, era desse jeito para poder dizer o quê? Só poderia ser o Senhor. É do jeito de Deus, não é do nosso. Mas para nós vivermos esse jeito de Deus, talvez você vai ter que sair dessa popularidade. Teve uma das meninas aqui do café que mandou para mim um negócio assim, ó. Quando fui salva, perdi todos os meus amigos mundanos. Quando comecei a estudar e viver a Bíblia, perdi alguns amigos cristãos. Vai perder mesmo. Porque tem muita gente que é cristão, mas não vive o cristianismo. Aí quando você começar a viver, você é a louca da pedra. Você é a fanática, você é isso. Ai, nada a ver isso aí, nada a ver aquilo lá, nada a ver aquilo, mas tá aqui. Tá escrito aqui. Se o que está aqui eu quero viver, o que está aqui eu quero viver. Principalmente numa época que virou moda ser cristão, né? Modinha falar de Deus, modinha sentar numa roda de negócios, colocar Deus ali como se falasse de Deus ali. Os negócios são claros, não são obscuros. Bem pior, tem alguns que usam isso só para fazer as piores tramóias, para iludir. Não, então isso pode acontecer com você. Talvez você precise diminuir o quê? A popularidade para poder servir a Jesus. Na página 102 ela diz assim, ó. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de sua reputação, humilhou-se e então o poder de Deus lhe foi concedido. Se estivermos preocupados com nossa reputação, poderemos realmente prejudicá-la.
Se o alvo é manter nossa boa reputação, se ainda tentamos ser populares, essa é uma porta aberta para o diabo. Tudo o que ele tem de fazer é conseguir uma pequena rejeição e nós seremos despedaçados. E na 103 diz assim, ó: pessoas que têm raiz de rejeição na sua vida dobram-se a esse tipo de pressão e nem mesmo percebem o que estão fazendo. Tudo o que mantiver as pessoas felizes, tudo que mantiver as pessoas gostando de nós, sorrindo para nós e dizendo bom garoto, boa garota, é o que as pessoas com rejeição, com raiz de rejeição farão. Quem tem raiz de rejeição ativa ainda vive precisando de elogios, reconhecimento em tudo que fazem. Olha só. A bajulação é a máscara perfeita para quem não tem coragem de ser amigo. Forte essa frase? E perfeita, né? A bajulação é a máscara perfeita de quem não tem coragem de ser um amigo de verdade. Eu coloquei aqui, ó, quem sabe você tem preferido os bajuladores do que os amigos. Por isso, nos momentos mais difíceis, você não tem quem te puxe para cima, mas quem te empurra para baixo. Porque bajulador empurra para baixo, sabe por quê? Ele só quer bajular para você permanecer igual nessa desgraça que você vive. Ele não quer que você mude de vida. O amigo não, o amigo às vezes te confronta porque ele quer que você te levante mesmo. Que você saia desse buraco. Que você seja melhor e maior que ele. Esse é o verdadeiro amigo, não o bajulador. O bajulador quer que você fique nessa mesmice. Amigos de verdade não te colocam em pedestal. Tinha umas frases muito top aqui. Amigos de verdade não te colocam em pedestal. Caminham com você no chão. Essa é a diferença. Então, bota o pezinho aqui e vamos lá. Não fica te colocando em pedestal de perfeição. Sabe por quê? Em pedestal de perfeição bota peso em você. Faz você viver às vezes o que você não aguenta mais carregar. E você não pode desmoronar, porque se você fizer isso aqui, a pessoa disse, nossa, mas você? Sim, eu. A verdade fere um pouco, a bajulação destrói aos poucos, ela vai te matando. E sabe quem tem que cuidar isso? Nós precisamos cuidar para não nos tornarmos isso. Não nos tornarmos bajuladores e não estarmos rodeados de bajuladores. Deixa eu só olhar aqui a grandeza do restante que tem. Não é muita coisa, mas eu quero terminar essa parte. A decisão de hoje é: decida agradar a Deus, mesmo que isso custe a sua reputação. Todinha ela. E aí eu vou trazer a diferença aqui, ó. O que é caráter e o que é reputação. Porque talvez você está confundindo isso, por isso que a reputação te importa tanto. Caráter é quem você realmente é, principalmente quando ninguém está vendo. É construído dentro. Caráter é de dentro para fora. Reputação é o que os outros pensam que você é e é construída por fora. E olha só, pode ser justa ou injusta e pode mudar facilmente a sua reputação. Hoje tu é o máximo, amanhã tu não é nada. A gente vê tanto isso nas redes sociais, nos jornais. A pessoa é o máximo, de repente não presta mais. Em todas as áreas. Então olha só, é sério que você está se posicionando por reputação? Você está se posicionando por reputação que amanhã pode mudar? Não importa o que você faça? Ela pode mudar se alguém decidir mudar sua reputação? Jesus tinha o seu caráter intacto, mas sua reputação no chão. Foi crucificado. Era só crucificado os piores ladrões da época. Era considerado filho do diabo, chamado de Beelzebul. Era chamado de comilão.
Até isso. O que A reputação importa dele é era a nada. nossa reputação Mas o no caráter céu. dele era intacto. Olha a frase que eu coloquei Paulo, aqui. o caráter dele era O que intacto, importa mas é a sua reputação reputação valia no nada, céu era e no traidor. inferno. Eu, Giovana, tenho essa frase aqui, ó. Eu desejo ser reconhecida no céu e temida no inferno. O que você tem buscado? Ser reconhecida e temida aonde? Eu tenho buscado isso, Senhor. Eu quero ser reconhecida no céu. Que o céu, quando acorda, o céu digo, levantou a guerreira. Vamos lá ajudar essa mulher hoje. E o inferno vai fazer a mesma coisa. Levantou a guerreira. O que nós vamos fazer hoje? Já sai se tremendo tudo. É isso que nós precisamos. Você deseja ser reconhecido aqui? Você deseja ser reconhecido aqui? Onde tudo pode mudar, onde tudo pode alterar? Onde uns te veneram hoje, amanhã te destroem? Você é aclamada num dia, difamada no outro? Alguém já? Melhor profissional num dia, deu alguma coisa errada, pior profissional no outro dia. É ou não? Quem não passou? Qual profissional não passou por isso, né? Por isso que agradar a Deus é o que realmente importa. E a Joyce fala isso aqui, nessa parte, porque depois ela vai entrar, de que não é rebeldia, porque a rebeldia também desagrada a Deus. Não é você se tornar um rebelde com tudo e com todos e não querer agradar mais ninguém, não. É você realmente primeiro agradar a Deus. E é claro que, enquanto você está agradando a Deus, você vai agradar alguns. Você vai desagradar a maioria. Mas Deus vai entrar com favor sobre a sua vida. Então, busque andar com pessoas e frequentar lugares que realmente estão vivendo a verdade da palavra. Como que eu vou saber, Giovana? Aquele sinal lá, você vai sair triste contigo mesmo, sabendo que você tem muitas coisas a mudar e para agradar a Deus e não seres humanos. Uma vida que eleve a reputação de Deus. Como que você pode dizer que é templo de Deus, território santo e viver como você anda vivendo às vezes? Se portando como você anda se portando às vezes? Você realmente pode olhar para a sua vida e dizer, não, eu estou elevando a reputação de Deus na terra. Eu estou representando o reino de Deus na terra. Viva uma vida que eleve a reputação de Cristo, mesmo que a sua seja totalmente abalada. Ah, Giovana, mas se eu abalar a minha reputação nesse nível, os clientes vão sumir. A primeira coisa que as pessoas pensam, né? Os clientes vão sumir, eu vou... Presta atenção, quem que é o teu provedor? Quem é o teu provedor? Talvez isso também está invertido na sua vida. Teu provedor é o teu diploma? É a tua formação? Teu provedor é a tua empresa e a tua profissão? Não. Teu provedor é Deus. Ele é o meu e o teu provedor. Teu provedor é teu marido? Não, teu provedor é o Senhor. E se todo mundo parar de ir na tua empresa, Deus vai levar tudo gente nova e deixa eu falar bem melhor do que o que tu tinha. Vai levar só cliente bom. Então eleve a reputação de Deus, mesmo que a sua seja elevada ao chão.